Eu me recordo que na Mansão do Caminho procuramos dar sentido psicológico às vidas. Várias crianças foram deixadas na lata do lixo e nós criamos uma história para elas. Nunca lhes ocultamos a origem. E há uma dessas que me perguntou um dia: mas tio, eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. E eu perguntei: por quê? Porque eu não tenho ninguém. Eu não tenho a ninguém. E eu disse: muito obrigado, porque você nos tem a mim, ao tio Nilson. Há 20 tias que renunciaram à vida para amar. Não é isso que eu quero dizer. Diga exatamente o que você quer dizer. Não, tio, mas eu não tenho. Eu entendi o que ela queria dizer. Eu não tenho ninguém biológico. Sou menos do que um cão, do que um gato atirado fora. E eu lhe disse: você se sente infeliz com isso? Sinto-me. Então deve ser uma grande desventura receber o meu carinho, o carinho de tio Nilson e de tantas pessoas que a amam. Então os olhos dela brilharam com uma descarga de adrenalina. Ela disse: não, tio, para mim é uma honra. Eu digo: então você não é infeliz. Se a sua mãe não a tivesse colocado na lata de lixo, nós não a receberíamos. Então a sua mãe teve uma ideia admirável, não a podendo educar ou não querendo. Ela, se viesse trazer-me, eu não aceitaria, porque aqui é um lugar daqueles que não têm genitores. Iria ajudá-la a criar você. Mas ela então, colocando ali no depósito de lixo, sabia que nós íamos amá-la. E amamos porque queremos. Os pais têm a obrigação de amar. Nós elegemos a quem amar. E elegemos você para poder amá-la. Então ela caiu em si, como diz Santo Agostinho. Despertou para a realidade do amor, além do vínculo biológico da consanguinidade. Pegou as minhas mãos e depois de beijá-las, ela disse: o senhor nunca se arrependerá. Eu digo: mas eu nunca me arrependerei. Antes de adotar você, eu pensei, não foi um gesto de um impulso, foi um ato de amor. Eu adotei-a por amor, dei-lhe o meu nome por amor. Você tem o meu sobrenome. Aí o senhor diz assim que não tem grande significado, mas de qualquer forma é um sobrenome. Nós temos nomes: Franco da Espanha, um ditador inclemente. De qualquer forma é nosso parente. É tão bacana ter um parente ditador e nós sermos da ala do amor. Ela sorriu e disse: então, tio, o senhor nunca vai se arrepender. Eu digo: não sou de me arrepender. Por isso eu penso antes de agir. E quando erro, é claro, eu procuro reparar. Esta menina era o exemplo do significado da vida, do milagre da vida. Tornou-se realmente uma cidadã. Estudou psicologia para poder entender o enigma do ser existencial. Porém foi estudar psicologia à luz do espiritismo, fazendo a ponte de Joana de Ângeles com a psicologia junguiana e a doutrina sublime da libertação de vidas.